Então, primeiramente, a gente quer agradecer a participação de vocês, né, disponibilidade de tempo aí, principalmente. Nós somos da Parlare Marketing Cultural, nós já trabalhamos há mais de 10 anos, 15 anos já no mercado de incentivos fiscais, e a gente trabalha na área de consultoria, de captação de recursos, também temos software de administração de projetos incentivados, sejam eles esportivos ou sociais aqui na área. Então, o assunto de hoje, né, é um assunto técnico e que a gente quer falar agora dessa publicação da nova instrução normativa da Secult MTUR número 1, de 4 de fevereiro de 2022. Eu sou a Andréia Gebim, a CEO e a diretora da Parlare Marketing Cultural, e nós temos a Solange Amadeu, que é a nossa técnica, e quem faz auditoria nos projetos incentivados. Então, somos nós dois que vamos fazer, e o Mário, que também é da nossa equipe, depois vai entrar posteriormente com perguntas e respostas que vocês queiram fazer, perguntas e respostas que nós daremos, é claro, sobre a questão aqui da nossa explanação, né? Então, depois fiquem à vontade para terminar só, o Mário pode anotar e depois passar e vocês interagirem no final da webinar, ok? Nós vamos apresentar aqui essa instrução normativa da Secult, que foi apresentada em 4 de fevereiro de 2022, e nós vamos focar basicamente o que altera para as empresas patrocinadoras. Essa instrução normativa, ela alterou vários itens, mas muita coisa também para proponente. Mas o que nós vamos tratar aqui são somente o que impacta para as empresas patrocinadoras. E aí eu vou fazer algumas, tá? Colocar algumas informações aqui para a gente ter uma dinâmica aí. Sobre essa introdução aí, né, sobre essas mudanças, a gente tem alguns você sabia, né? Então a gente colocou aqui. Você sabia que você hoje, como empresa patrocinadora, muitos de seus projetos não poderão mais apresentar, muitos de seus proponentes de projetos não poderão mais apresentar projetos de incentivo à cultura? Então, essa instrução normativa, ela especificou que todos os proponentes agora vão ter que ter em seu CNAE somente atividades culturais, tá? Então, vários proponentes, eles não são somente culturais. Tem dentro do seu bojo, dentro da sua atividade, outras atividades e também as culturais. Então, com isso, a gente vai ter muitas fundações, institutos, principalmente, que têm principalmente as atividades sociais, e que são as atividades principais, e também tem a atividade cultural. Então, eu dou um exemplo aqui, a Fundação Dorina Novil, tá? Que acho que a grande maioria dos patrocinadores conhece, é uma instituição reconhecida nacionalmente e, inclusive, internacionalmente. Eles atendem, basicamente, pessoas cegas. Então, essa é a primeira atividade deles. Eles são uma instituição social, eles não são uma instituição cultural. Eles também produzem livros em braille, e eles produzem esses livros em braille e eles enviam gratuitamente para bibliotecas. Então, eles fazem esse trabalho para muitos projetos, inclusive culturais. Eles prestam esse serviço. Mas o CNAE principal deles são os serviços de assistência social sem alojamento, tá? Só que eles vão deixar de ser sociais para serem culturais? Nunca. Então, como que vai ser a solução para eles? Ou eles vão ter que abrir uma outra empresa, uma outra instituição, para poder ter só as atividades culturais. Então, isso virou um grande problema para muitos dos patrocinadores. Então, hoje, se nós pegarmos aí, nós temos aí MASP, nós temos as orquestras, tá? Elas vendem produtos nas lojinhas, tá? Então, elas têm comércio de produtos. Então, elas não vão ter só atividades culturais. E de que forma são essas atividades culturais, tá? Eles especificaram na instrução normativa quais os CNAEs que eles permitem.
Então, realmente, eles fecharam de tal forma que cercaram que agora só realmente aquelas atividades que eles entendem como culturais é que poderão ser proponentes. Então, com isso, consequentemente, vai diminuir a quantidade de proponentes e, consequentemente, reduzir a quantidade de projetos também. Então, esse é o primeiro impacto que a gente vai sentir aí para 2022. Então, os projetos que já estão aprovados, ok, mas vários projetos vão ser reduzidos, né? Então, outro item que também foi bem alterado aqui pela IN foi a quantidade de projetos que cada tipo de proponente e valores que são possíveis, tá, de serem apresentados e aprovados. Aqui, a instrução normativa anterior era a 2 de 2019, então previa que para MEIs e pessoas físicas fossem até 4 projetos, somando 1 milhão. Agora, nessa instrução normativa, são até 2 projetos de 1 milhão. Então, para o MEI e pessoa física, não tem muita diferença, tá? Porque aqui manteve pelo menos o valor. Diminuiu a quantidade de projetos, mas diminuiu manteve o mesmo valor. No Eireli, aqui sim já teve um impacto absurdo, porque eram 16 projetos possíveis, tá? Até 10 milhões de reais. Diminuíram para até 5 projetos, somando todos os projetos em até 4 milhões. E no caso de sociedades limitadas, que eram 16 projetos até 10 milhões, reduziu pela metade, em até 8 projetos e no valor de até 6 milhões de reais. Então, se na anterior teríamos uma redução da quantidade de proponentes, nesse, além da quantidade de proponentes, teremos também redução da quantidade de projetos, e em cima de valores também. Então, novamente, redução da quantidade de projetos e valores. Então, realmente vamos precisar rever essa situação para 2022, porque existem ainda projetos aprovados, sim, existe, mas vamos ter uma dificuldade grande aí com falta de projetos para daqui para frente. Por quê? As empresas todas vão buscar os projetos que já estão aprovados, mas aí daqui para frente vão diminuindo. E, além do que, a secretaria também está diminuindo, está demorando muito para aprovar projetos, né? Isso aí. E aí, continuando isso, o que a gente pode já ir constatando, né, nesse meio nosso aí de empresas patrocinadoras? Se a sua verba hoje de incentivo, de patrocínio é superior a 1 milhão, 10% desse valor já vai ter que seguir novas regras. Então, é isso que também a gente agora vai... Essa regra, ela foi muito legal. É uma das poucas que foi uma destinação correta, só que foi mal planejada, tá? Aqui diz o seguinte, a instrução, que patrocinadores que tiverem uma verba superior a 1 milhão, quando ela chegar em 1 milhão, ela tem que destinar 10% desse valor para as regiões que menos recebem patrocínio e para proponentes que nunca receberam patrocínio anteriormente. Ok, estão privilegiando proponentes novos e regiões que não recebem patrocínio. Só que aqui eles dizem que a secretaria vai informar quais são essas regiões através de portaria ou no site da Secretaria Especial da Cultura. E isso não aconteceu, tá? Ainda. Dizem que vão colocar isso, essas informações, mas para o primeiro trimestre ainda não colocaram. Então, as empresas ainda não sabem para onde é. A gente sabe, por experiência própria, trabalhamos com isso há 20 anos. Claro, a região norte é a que menos recebe projetos, que recebe patrocínio para projetos, mas também é a que menos tem projetos. Então, não adianta você querer patrocinar projetos na região norte,
porque você também não vai ter projetos na região norte. Aqui ele fala que tem que ser projetos para capacitação cultural, acervo museológico público, patrimônios imateriais registrados e patrimônios materiais tombados, de museus e de bibliotecas públicas. Mas o problema maior existem projetos na região norte para que recebam esses patrocínios? Infelizmente, não. Tá? Então, esse é um grande complicador, porque não tem como os patrocinadores quererem patrocinar, mas também não vai ter projeto. Aí, a outra questão, patrocinadores que nunca receberam projetos, nunca receberam patrocínios, tá? Nessas regiões. A maioria dos patrocinadores nessas regiões, eles não têm projeto porque eles também não sabem fazer projeto. Então, a secretaria, antes de mais nada, deveria ensinar a fazer os projetos. Que eu acho que isso é uma coisa que a Parlare hoje já faz, a gente treina, muitas vezes a gente ajuda os... Nós só apoiamos os proponentes, né? Exato, a gente já apoia vários proponentes treinando e explicando e ajudando a inscrever projeto, porque a gente realmente busca esses regionalismos para atender e democratizar realmente a cultura, atendendo essas regiões que são mais longínquas, né? Mas a secretaria, ao invés de privilegiar, não privilegiou, tanto que agora também não limitou mais o primeiro projeto em 200 mil de determinado proponente, mas ela, por outro lado, exige que ele tenha um currículo cultural. Tá? Quando que você vai ter um currículo cultural? Quando você já fez um projeto. Então, como é que ele vai ser um primeiro projeto se ele já tem, se ele tem que ter um currículo cultural? Quer dizer, é incoerente. Então, isso é uma situação que também ficou bastante complicada nessa nova IANE. Tá? São muitos obstáculos, né? Que ainda Exato. a gente... Criou dificuldade para um novo proponente, né? Então, esse artigo, ou melhor, esse inciso, ele consta do artigo 38, mas ele ainda não está em uso. Por quê? Porque a própria secretaria colocou, mas ainda não especificou quais são as regiões que eles querem e nem quais são os proponentes que eles acham adequados para receber esse tipo de patrocínio. Então, vários grandes patrocinadores já ultrapassaram o 1 milhão, e esse 1 milhão eles não querem saber se é tributação mensal, trimestral. Chegou no 1 milhão, tem que destinar 10%. Tá? Então, isso vai fazer uma grande diferença em termos de mudança de hábito, né? De patrocínio. Das empresas patrocinadoras, e ainda vai ser, né, por conta disso ainda, por falta de todo esse esclarecimento ainda da discussão e da viabilidade, né, principalmente. Assim, não, porque já gerou várias dúvidas, um monte de gente já se manifestou, porque a ideia é boa, mas ela está mal planejada, né? Então, vamos lá. E ainda nós temos uma questão aqui, que é da gente não conseguir, né, a empresa patrocinadora, na verdade, ela não vai poder patrocinar o mesmo proponente por mais 2 anos seguidos. Então, nós temos outro diferencial aí do que acontecia anteriormente. Outra restrição que eles colocaram foi de que a empresa patrocinadora não vai poder patrocinar projetos do mesmo proponente por mais de 2 exercícios seguidos. Tá? Eles colocaram isso como ponto de início, o exercício de 2022, pelo menos isso. Tá? Então, ou seja, eles não limitam quantos projetos do mesmo patrocinador, do mesmo proponente, eles limitam os anos consecutivos. Então, é a partir de 2022, então, são os anos de 2022 e 2023. Ou seja, a partir de 2024, a empresa patrocinadora não vai poder patrocinar o mesmo projeto desse mesmo proponente. Tá? Isso também vai complicar a vida, porque não só eles vão verificar os proponentes, como eles vão verificar também os integrantes de conselhos e atos consultivos.
Então, se o teu proponente, de repente, ele for lá um instituto e ele fizer parte do conselho, mas aí ele muda e ele faz parte de um outro conselho, vai ser considerado como se fosse o mesmo proponente, tá? Então, vai ser um quebra-cabeças bom, porque se a gente pegar conselho de administração de institutos e fundações, tem várias pessoas que fazem parte de várias instituições. Então, isso também vai ser outro complicador, porque a gente vai ter que fazer os levantamentos de todos. Isso, como consultoria, a gente já faz, né, para mostrar toda a transparência das instituições, mas vai ser mais um dificultador aí para os patrocinadores, né? Aí, agora é a questão dos planos anuais de atividades. Também, esse, eu não vou entrar muito no detalhe, mas também eu acho que é importante de ser dito. Vários patrocinadores aportam em planos anuais de atividade das instituições. Muitos museus, muitas orquestras e instituições de longa duração, elas costumam atuar com planos anuais, que são os grandes projetos, né? Ou, eventualmente, até bianuais, mas agora eles querem que sejam realmente só museus públicos, orquestras sinfônicas, filarmônicas, patrimônio material e imaterial, e ações formativas de cultura, tá? Também tem a questão de ser exclusivamente cultural, então já tem vários, eu peguei aqui o Museu da Língua Portuguesa, eles já fizeram a adequação dos quinais para se tornarem só culturais, porque eles não eram. O MASP também já fez. Então, as instituições estão se mexendo para poder se adequar, porque grande parte das receitas hoje são advindas de leis de incentivo. Então, elas vão ter que se adequar a essa nova realidade, tá? Eles dizem aqui que tem que ser administração própria, eles têm que ter uma sede própria. Então, também isso vai complicar, porque nem todas as instituições têm sede. Elas atuam em sedes de terceiros, nesses desenvolvimentos dos seus planos anuais. Então, isso também vai ser um outro complicador. Então, o que está aprovado até agora, ok. O que for daqui para frente, tudo vai ser diferente, literalmente. Então, os planos anuais que já foram aprovados, ok. Os novos planos vão ter que ser apresentados até setembro, como isso acontece anualmente, tá? Então, para 2023, os planos anuais vão ter mudanças significativas. Esse material, ele vai ficar disponível, tá? Então, que aí vão ter todos os detalhamentos dessas informações dos planos anuais, mas são mudanças significativas aí para os patrocinadores. E aí a gente tem algumas sugestões para vocês como empresa, né, como consultoria aí para as empresas patrocinadoras. Cada uma, né, tendo que ver, analisar aí, ver de que forma poderia se adequar mais, mas algumas sugestões mediante o que a gente expôs aí, né, que são mudanças que, como a Sol estava falando agora, que os planos anuais têm que ser adequados, muitos proponentes irão ter que fazer mudanças estruturais significativas. Então, o patrocinador é mais esse acompanhamento, e a gente vai deixar aqui algumas sugestões do que a gente acha que vocês poderiam fazer para absorver internamente, né, e ver como se adequar aí a cada uma dessa nova instrução aí. Então, as nossas sugestões são selecionar projetos disponíveis, aptos para captação de recursos, realizando uma previsão da capacidade de captação de recursos para o exercício de 2022. Ou seja, tentar selecionar o mais rápido possível projetos, porque dessa forma, o que vocês já conseguirem selecionar no mercado já é melhor ter um na mão do que dois voando. Basicamente é isso, nesse momento, não tem muito para onde correr. Outro também seria o levantamento histórico de proponentes que a patrocinadora vem realizando, seus patrocínios, pelo menos nos exercícios de 2020 e 2021,
para identificar não só os proponentes, mas também os seus integrantes de conselhos e atos consultivos. Por quê? Isso é para se preparar para o outro ano, que é o exercício de 2024. Tá? A gente não sabe se esse governo que está aí será mantido ou não. Esse é um ano de eleição, então é bom também se precaver, porque ter um problema desses pode fazer com que você tenha aportado num projeto que não era possível, esse dinheiro vai ser destinado para o Fundo Nacional de Cultura, ou, eventualmente, ele pode ser, inclusive, ter que ser devolvido e você não ter o benefício do abatimento fiscal. E fazendo um parênteses aí, né, Sol? Né, atualmente a gente está, né, os proponentes estão com essas dificuldades, devem estar acompanhando, né? A gente até vai fazer um webinar para proponentes de projetos também, para discutir um pouco mais esse assunto, mais com o olhar mais do proponente, numa próxima, para a gente poder até ajudá-los a trocar essas ideias, por conta dessa intermediação mesmo, que tem que ser feita para que todos possam se ajustar. Mas, atualmente, a gente está com dificuldades governamentais de liberação, né, não só por ano eleitoral, como troca de equipe, né, só junto ao governo, e com isso, projetos parados, dinheiro em conta parado para ser liberado, ou para passar pela CNIC, ou para liberar o dinheiro para o proponente executar o projeto especificamente. Então, assim, mais um motivo para se fazer levantamento, mais um motivo para fazer essas averiguações, né? É isso aí. Então, continuando, o ano de 2022 é um ano eleitoral no âmbito federal. Pela nossa experiência, as aprovações de projetos serão mais morosas do que o normal, que já está bem demorado, né? E lembrando, o secretário já saiu, ele foi se candidatar, né? No lugar dele já está o pessoal do escalão ali, do baixo escalão, que já está despachando com o ministro do Turismo. O ministro do Turismo não entende nada de cultura, então a coisa já está muito devagar. Então, se quem correr e pegar os projetos que já estão aprovados, vai ter, com certeza, vantagens aí nesse momento. Tá? Então, com os levantamentos acima, a chance de identificar projetos e proponentes aptos ou ainda com tempo hábil para que haja a adequação às novas regras e a inscrição de novas propostas aumenta significativamente. Então, de novo, essas são as mudanças e quem estiver preparado para isso vai sair na frente, com certeza. Esse ano deverá ser muito mais estratégico. Essas são as nossas orientações. E, claro, a gente tem aí 20 anos de experiência nesse mercado. A gente já orientou as nossas empresas patrocinadoras, nas quais nós damos consultoria nesse sentido, e estamos à disposição de vocês no que precisar aí em orientações para futuros negócios, inclusive. E nós temos sistemas com bancos de projetos aptos e auditados que possam atender aí de norte a sul do Brasil. Obrigada. A gente agradece. A gente quer abrir aqui as perguntas. Luiz Cláudio, da Roca Brasil, tudo bem? Boa tarde, Luiz. Bem-vindo. Tudo bom, André? Não é nenhuma dúvida, mas uma constatação, né? Sim. Que é um breque nas iniciativas culturais que está sendo feito. Vai ser muito difícil ter projeto. Não tenha dúvida, por isso que a ideia é já buscar e fazer um planejamento, tá? Porque eu acho que essa é a grande alternativa, não tem outra. Ou já, de repente, pelo contato com os próprios proponentes, já desenvolver esses projetos, pedir para os proponentes já se adequarem e correr atrás, porque não tem outra alternativa. Tá? E tem projeto que está demorando 1 ano. Entendeu? Então, não existe mais aquela previsibilidade, né? Então, empresas mensais, trimestrais ou aportes anuais, hoje já tem um dificultador, né? Porque aquela mensal trimestral está mais apertada
Mas a anual já tem que se preocupar agora, né? Não vai esperar mais o segundo semestre. Provavelmente não dá para segurar tanto tempo, Sim. né? Em conta dessas mudanças aí, desses dificultadores que a gente está tendo, né? Via de regra, normalmente as empresas patrocinadoras se preocupavam no primeiro semestre com as leis municipais e estaduais e no segundo semestre com as federais. Desculpa, exato, mas isso mudou. Para este ano especificamente, a situação vai ter que ser outra. Ô, Sol, e aí só uma questão aí para a gente entender certinho. Agora vai ter já uma restrição aí de modelos de projeto que vão ter que ser obrigatórios a estar ali nos patrocínios das empresas. Sim. E que já é escasso, já é um modelo, um formato escasso. E ainda segue a regra dos 2 anos que não vai poder receber aporte depois, seguido, esse proponente. Sim. Então, sim, além de ser escasso esse tipo, esse formato, ainda vai ser limitado e depois você vai ter que achar outro de qualquer jeito. Não, por já isso, vai ser difícil de achar o primeiro. Depois não, você vai ter que achar outro. O que eu achei o mais terrível foi o primeiro projeto de um proponente. Tá? Como primeiro projeto, antes, na instrução normativa antiga, dizia que o primeiro projeto era de até 200 mil, mas ele não precisava mandar o currículo cultural, ok? Agora, não, ele pode apresentar projeto de 500 mil como qualquer outro, só que ele tem que apresentar o currículo. Como é que ele vai fazer um primeiro projeto com recurso próprio? Não, olha... Vai ser complicado para o pessoal escrever projeto, porque a iniciativa... ovo e galinha, esse negócio é ovo e galinha, né? Exato. Você precisa do ovo para ter galinha, mas você precisa galinha para ter o ovo. Então... Exato. Então, quer dizer, não, e aí eles dizem que eles privilegiaram o primeiro projeto do proponente. Como que eles privilegiaram se eles querem um currículo cultural? Sabe, eu acho que é realmente muito fora da realidade. Enfim. Ele vai acabar tendo que executar projeto de verba direta, de verba do bolso, e aí isso vai restringir muito. Não, quem tem dinheiro hoje do bolso, né? Então, o setor cultural, né, já foi prejudicado nos últimos 2 anos. Existe já essa discussão, né? Ontem estavam tramitando aí, né, para dar um dinheiro de apoio à cultura, mas aí os deputados questionando de onde vai sair esse dinheiro, ou seja, se já estão impedindo da lei de incentivo sair, né? Quanto mais tirar sair de algum recurso do governo para apoiar os produtores culturais que, né, sofreram tanto nos 2 últimos anos, principalmente, né? Exato. Para os proponentes, foram muitas mudanças nessa instrução normativa, mas nós achamos importante levantar essas questões, porque nós sentimos que muitos patrocinadores não estavam cientes dessas mudanças. Tá? E eu falei, nós estávamos conversando, eu e André, nós falamos, não, a gente tem que avisar, tá? A nossa parte a gente tem que fazer. Nós fizemos isso para as empresas que a gente já dá consultoria, tá? Mas a gente tem que dar uma conversada para o mercado, porque ninguém se preocupou, né, com essa questão. Eu acho que é importante o patrocinador, as empresas patrocinadoras estarem cientes do que está acontecendo. Porque vai chegar lá no último trimestre, tá? E não vai ter projeto. Então, eu acho que é importante realmente vocês saberem o que está acontecendo, né? E, de novo, estamos à disposição, temos bancos de projeto, já ajudamos aí muitos proponentes a fazer projetos e temos toda a experiência, toda a expertise para ajudá-los, inclusive. Tá? Então, espero realmente ter esclarecido aí algumas dúvidas, enfim. E é aqui mesmo, né? Nós, Cláudio, estamos... Vamos gostei frente, da citação, né? Aí. Vamos em frente. Exatamente. E aí a gente vai disponibilizar depois esse material, gente, tá? Para vocês aí nas redes, aí depois se vocês quiserem também, a gente passa o link. A gente fez meio que perguntas especificamente para vocês poderem compartilhar, porque a gente sabe que tem um representante da empresa, ou os que não puderam, né? Gente que estava viajando, que está ausente, mas a gente vai disponibilizar, porque a equipe de projetos da empresa normalmente são várias pessoas, né? Compliance,
comercial, marketing, então a gente vai disponibilizar para vocês partilhar para todos, e aí tendo dúvidas também, a gente está à disposição aí, o que a gente quis esse primeiro bate-papo, né, essa primeira troca de experiências. Se tiverem novidades sobre esse assunto, a gente volta a chamar vocês, a divulgar, olha, isso, né, entrou, isso saiu, como é que ficaram essa questão aí de projetos, passou os 10% aí de 1 milhão, não tem projeto para patrocinar, não tem viabilidade, se saiu alguma novidade em relação a esse assunto, a gente também volta, né, em relação a qualquer item desse assunto aí, para ministrar para vocês. Ok. Alguma pergunta aí a respeito do conteúdo? Fique à vontade. Ok. Só uma dúvida. Pois não, Márcio. É o seguinte, você tem esses 10% acima de 1 milhão. Sim. Se eu não conseguir esse projeto para poder apoiar, eu posso destinar os outros 900 mil ou não? Obrigatoriamente eu tenho que ter esses 10% aplicados? Obrigatoriamente tem que ter. Só que, como eu disse, tem que ter. Só que, como eu disse, ainda não saiu essa regra. Né? Não saiu a região, não saíram os projetos. Sim. Então, uma possibilidade é a de que você pegue um projeto de patrimônio histórico, por exemplo. Tá? Foi o que nós fizemos. Nós pegamos 10% e colocamos num de patrimônio histórico. Ele pode não ser na região, lá na região norte, mas cumprimos parcialmente, para que o governo não diga, não cumpriu. Tá? Por quê? A regra não saiu ainda, porque lá não diz se tem que ser um proponente com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não diz se é público, se é privado. Então, pelo menos você cumpre em parte. E se precisar de projetos de patrimônio, nós temos, tá? E bem legais, por sinal. E detalhe, né, Márcio? A cada 1 milhão, né? Então, assim, realmente você não vai usar a verba. Se você tem mais que isso, né, você vai ser prejudicado se você não ficar limitado a esse teto, né? Então, realmente é melhor você já ter aí o projeto de suporte e você conseguir depois captar a diferença do seu dinheiro normalmente, né? Tem que ficar limitado a 1 milhão, né? Por isso, chegou no 1 milhão é 10%. Então, for chegar no final do ano 10 milhões, você tem que ter 1 milhão nesses projetos. É isso que temos. E ele diz, não importa que seja mensal ou trimestral. Bateu no 1 milhão, tem que ter. Então, todo mundo fazendo conta, né? E tem as eleições, né? Então, exatamente, não. Ninguém tem nada para fazer, né? Para você ver que é uma coisa muito simples. Por isso, ainda bem, para nós é ótimo, porque a gente, como consultoria, faz parte do escopo do nosso trabalho. Então, é isso. É isso mesmo. Tá? Então, é isso. Obrigada aí por todos que nos acompanharam e estamos à disposição. Obrigado. Vamos compartilhar, então, nas redes, a gente avisa vocês, gente. Tá? Muito obrigada aí pela participação e até a próxima. A gente espera vocês aí. Vamos surgindo ideias de vocês também em relação a assuntos, tá? Vamos voltar nesse quesito em relação à empresa patrocinadora, o que a gente pode discutir. Pode mandar sugestão para a gente também, que a gente vai começar agora a partilhar mais nas redes isso, para ser um fator de discussões mesmo, né? A gente tem percebido esse mercado muito afastado de proponentes, empresas patrocinadoras. O software que a gente tem para gerir, para administrar projetos incentivados é para isso também, né, para fazer essa aproximação entre o proponente do projeto e empresa patrocinadora, para dar mais transparência no trabalho, nessa administração toda, e para a gente poder seguir, assim, né, todo mundo falando o mesmo caminho, quem quiser elaborar, desde quem quiser elaborar, não tem ideia de como fazer, até como ter essa segurança do aporte, como saber que entregou a prestação de contas ok, está tudo bacana, né, para a empresa também ficar sabendo sobre isso. Então, a gente quer realmente trabalhar sistematizado para dar mais transparência e mais segurança nesse mercado. Então, a gente vai estar à disposição aí para abrir várias discussões de agora em diante. Tá joia? Muito obrigada aí pela participação de todos aí.